intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Paz e bem, irmãos e irmãs da Paróquia Santo Antônio aqui presentes, queridos amigos paroquianos que estão nos assistindo através da rede social, Facebook. Nós estamos dando início ao 11º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Tenham todos uma boa tarde. O tema que nos é proposto para este dia é o próximo sacramento de Cristo. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Oração a Santo Antônio. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações, para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. No instante de silêncio, apresente a sua intenção para esta trezena. Sempre pedindo pelo fim desta pandemia e também vamos rezar pelos idosos, pelas viúvas, por aquelas pessoas que estão em situação de abandono e nesta idade avançada. Juntos, fazei, ó glorioso Santo, que nestes dias que consagro a vossa honra, e em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e por fim possa participar da vida eterna na companhia dos santos. Amém. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Cristo, Deus Pai, Todo-Poder, Deus Pai Celestial, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua. Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua. para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos sentados ouvir o que nos é proposto como tema para o dia de hoje, que será feita pela Terezinha. O próximo sacramento de Cristo. No sermão do primeiro domingo depois de Pentecostes, o santo escreve: se tu possuísses um pouco de espírito de fé, enxergarias no teu próximo o Cristo Jesus. Então, tornar-se-ia espontâneo adotar a atitude do humilde João Batista, que se considerava indigno de desatar as sandálias de Jesus. Alegra-te por poderes ser pobre, servo do Senhor, colocando-te por seu amor a seus pés, isto é, aos pés de todos. E faze isto em espírito de adoração, para honrá-lo, para servir a Ele, e assim poderes permanecer no teu posto, isto é, sempre aos pés de Jesus. De fato, a caridade é a melhor parte que jamais te será tirada. É um texto que chega bem perto das nossas opções cristãs. Nós somos convidados a ficar sempre aos seus pés, para ouvi-lo, para aprender e conhecê-lo e amá-lo, e para nos concentrar no seu amor. Além disso, é importante observar como foi exatamente dentro do mesmo contexto eucarístico que Jesus ditou o seu novo mandamento de que nos amássemos uns aos outros, como Ele nos amou, dando-nos a garantia e a certeza de que sempre o encontraremos oculto no irmão que amamos, seja ele quem for, quaisquer que sejam sua cor, sua raça
e suas condições, ainda que esteja desfigurado pela miséria e pelo pecado. Pelo contrário, é nesses casos que mais o encontraremos. De fato, cria uma nova dimensão para toda a nossa maneira humana de proceder, dando um novo valor a todo o tempo que passarmos aqui na terra. Pois esse tempo se transformou no tempo do amor e da caridade. Provém daí o significado e o sentido escatológico da caridade, enquanto antecipa nesta experiência de cada dia e nessa atitude para com os irmãos o nosso encontro final com Jesus. Vem-nos então espontaneamente ao pensamento a grandiosidade e ao mesmo tempo a periculosidade da situação em que nos encontramos, isto é, que mais do que para grandes façanhas e programas espetaculares, nós somos convidados a construir nossa eternidade com o mais simples dos materiais, os de todos os momentos. E nós, cristãos, está sempre viva a tentação de só dar importância à caridade alardeada, quando, na verdade, somos obrigados a constatar que estamos diante de uma ordem bem mais simples: amar. Amar com simplicidade, concretamente, como Ele amou. Foi com essa intenção que Jesus regenerou os homens e é de acordo com este modelo que se deve medir o concreto e essencial da vida cristã. Mas uma bela imagem que o santo nos apresenta. A vida cristã pode se comparar ao arco-íris, que se estende majestoso de uma ponta até a outra do horizonte. Várias são as cores, mas predominam o vermelho, cor de fogo, e o azul celeste. O primeiro é a chama do amor a Deus. O segundo é a ternura do amor fraterno. De pé, vamos ouvir o Evangelho que hoje nos é proposto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo,
daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instantinho. Nós ouvimos aqui uma leitura que coloca o próximo como sacramento de Cristo. Isto para que percebermos o quanto Santo Antônio nos ensina, seguindo, é claro, os ensinamentos do Mestre, a importância do irmão, do próximo, daquelas pessoas com quem nós convivemos no dia a dia, ou até aquelas que pouco ou quase nunca convivemos. Nós ouvimos aqui dizer: se tu possuísses um pouco de espírito de fé, enxergarias no teu próximo o Cristo Jesus. Santo Antônio está nos ensinando, por meio dos ensinamentos do Mestre, a ver o irmão como a pessoa de Cristo. E para que isso aconteça, para que nós tenhamos este olhar, é fundamental nós vivermos o maior de todos os mandamentos que Jesus nos ensina e que também é posto aqui nesta leitura: o amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que compreender que, se não vivermos o amor de Deus, dificilmente nós iremos conseguir amar o próximo. Podemos amar aquelas pessoas que temos nas nossas famílias, os nossos amigos, podemos amar pessoas conhecidas, mas será que nós amamos o desconhecido, aquela pessoa que está marginalizada? Será que nós temos um olhar diferente para este irmão? Digo diferente em que sentido? O olhar de Cristo, o olhar misericordioso, o olhar acolhedor, o olhar de praticar, a caridade em prol destes nossos irmãos necessitados? Será que nós temos isto? Temos que pensar como são as nossas atitudes perante a um irmão, uma irmã, que às vezes nos causa uma certa repugnância. Como é que nós olhamos para ela? Será que não é aquela coisa de querê-la distante? Pensemos nisso. Que Deus nos ensine, por meio do seu Filho Jesus, a amar realmente. Aqui na leitura que nós ouvimos do Evangelho, vem nos falar a respeito de perdão. Quando você for dar a sua esmola, primeiro, veja se não tem algo contra alguém. Só então você procurará dar a sua esmola, no sentido de ter a reconciliação presente. O que seria este ir até o altar? Ir até o encontro do Senhor. Podemos dizer que este ir até o altar, ir até o Senhor, se preparando, se reconciliando, é esta caminhada que nós fazemos por este mundo. Nós temos aí uma vida toda até encontrarmos o Senhor. E como é que nós estamos nos reconciliando? Como é que nós estamos vivendo este amor? Como é que nós estamos perdoando as pessoas? Pode ser que na hora que encontrarmos o Senhor, Ele venha a nos cobrar. Como é que você conviveu? Como é que você acolheu? Como é que você viveu a misericórdia? No Evangelho diz, para não matar, é um mandamento que nós temos que ter como base o primeiro, o amor ao próximo. Agora, será que não matar é somente tirar a vida física de um irmão? Com certeza não, porque depois diz, se você diz para o seu irmão patife, se você diz para o seu irmão que é tolo, podemos matar as pessoas com palavras agressivas. Isso é muito grave também na vida de um cristão. Que nós tenhamos cuidado também
com estas atitudes de levantar palavras agressivas a um irmão, uma irmã, e desta forma matá-lo. Que nós tenhamos cada vez mais esta misericórdia de Deus presente e a coragem de perdoar, porque quando nós perdoamos, quando nós tiramos os ressentimentos de dentro do nosso coração, quando nós tiramos a mágoa, aquele sentimento de ódio, de rancor, nós vivemos em paz. Às vezes a pessoa está numa infelicidade tão grande, está numa tristeza tão grande por falta de perdão. E às vezes aquela pessoa que a agrediu, ela nem se lembra mais daquilo que fez, está vivendo em paz, e você está com aquele rancor, aquele ódio, aquele sentimento ruim dentro de você, não vivendo em paz. Que assim nós possamos compreender que o próximo é aquele que pode nos levar justamente para Cristo, e que o próximo também deve ser visto como a pessoa de Cristo, principalmente aquele que é marginalizado, aquele que está assim necessitando de cuidados. Que Deus possa nos mostrar, sob a intercessão de Santo Antônio, como devemos realmente agir perante estes irmãos, buscando o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer as invocações, que está à página 69 do nosso livrinho. Nós te agradecemos, Pai Santo, por Jesus, teu Filho, que nos ensinou a amar. Obrigado pelos nossos santos amigos e irmãos. Obrigado por tudo, porque somente Tu és o bem, o sumo bem, Deus justo e misericordioso. E a cada oração que a Natália fizer, nós iremos responder: escuta-nos, Senhor. Todos, escuta-nos, Senhor. Envia ao nosso meio homens que nos indiquem o caminho para chegar a Ti e nos ensinem a prática do novo mandamento. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Dá-nos a graça de escutar os ensinamentos, de imitar os exemplos de Santo Antônio, que se consumiu pelo bem dos nossos homens. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter coragem para repartir nossas riquezas e nossos bens, para que o mundo acredite na salvação que só pode vir de Ti. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Encoraja os devotos do santo para que levem avante a sua obra de evangelizador da palavra e de homem de caridade. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ó Senhor, quando ainda éramos pecadores, viestes ao nosso encontro e fostes o primeiro a nos chamar. Concede-nos a graça de sabermos ir ao encontro dos irmãos com um coração aberto e generoso, a fim de amá-los como Tu os amaste. Amém. Ó Pai de misericórdia, que nos criastes para vós, fazei que vivamos sempre segundo os vossos mandamentos, e na hora de nossa morte, volvei sobre nós vossa face misericordiosa. Por Cristo nosso Senhor. Responsório. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. O fraco torna-se forte e torna-se enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se enfermo são. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. O Senhor esteja junto de vós para vos defender, dentro de vós para vos conservar, à frente de vós para vos guiar, atrás de vós para vos guardar, sobre vós para vos abençoar. Ele com o Pai e o Espírito Santo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, afaste-se para longe de vós todos os inimigos da salvação. Venceu o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim nós vamos concluindo este 11º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Lembramos que hoje, às 19h30, damos início ao tríduo também, preparatório para a festa, com missas, tá bom? Hoje o tema será Santo Antônio e a Justiça. Será presidida pelo Frei Zeca, tá bom? E domingo, não esqueçamos, a tradicional festa em louvor a ele, com as 7 missas, drive-thru, vendas de bolos, lanches, pães abençoados que serão distribuídos, uma grande festa ao nosso padroeiro. Tudo isso com as devidas orientações neste tempo de pandemia. Peço para aqueles que vierem, que venham preparados e também, é claro, seguindo e respeitando as normas que são exigidas. Que tenham assim todos uma boa tarde e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.